Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Olha só, vou te mostrar o método infalível para você seguir uma tendência de baixa. Por exemplo, entrar vendido numa tendência de baixa. Você pode me perguntar, mas se a gente já está numa tendência de baixa, é só vender que tá tudo bem. Mas na prática a gente sabe que não é bem assim. Não é bem assim porque, primeiro, que identificar que o preço está numa tendência de baixa ou não está numa tendência de baixa é o primeiro ponto, né? Às vezes está nítido para identificar e às vezes não está tão nítido assim. Vou te dar alguns conselhos com relação a isso também, como que você identifica com mais objetividade se está num flow de baixa ou não está num flow de baixa. E também não é bem assim porque a gente sabe que qual que é o time de entrada, né? Você pode até identificar que está numa tendência de baixa nítida, mas qual que é o time de entrada? Onde que você monta a operação? Onde que você clica de fato? Como que você pode surfar esses movimentos de forma objetiva? Qual é a clareza sobre esse tipo de venda em uma tendência de baixa, que é uma das melhores opções. Então vou mostrar para vocês, bora começar sem enrolação, pessoal. Olha só, vamos lá, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar, pessoal. Olha, aqui a gente vai ter um cenário que é bem bacana, né? Aqui a gente vê uma venda muito forte, tá vendo? Foi mapeada lá no time do Excelência Trade por nós e a gente identificou essa possibilidade e o ativo desencadeou todo esse movimento de baixa. Aqui, essa pressão toda é por conta de notícias e você percebe que essa maneira de identificar oportunidades gera aqui muitas das vezes uma catalisação, né? O que significa isso? As notícias funcionam como um catalisador para o movimento muitas das vezes porque a gente está falando sobre análise institucional, a gente está falando sobre Smart Money Concept, né? Técnicas institucionais de manipulação. Então aqui, por exemplo, pessoal, se eu jogar em outro ativo, né? A gente trabalha com todos os mercados aqui, então mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, você vai ver eu trazendo exemplos sobre todos porque a gente trabalha com todos eles lá no time. Então aqui, por exemplo, a gente tem outra venda muito forte, tá vendo? Isso aqui foi hoje. Olha só, uma venda muito grande aqui numa criptomoeda, a gente pode jogar aqui no mini índice, uma grande venda aqui, tudo seguindo o flow de tendência. Então como que você identifica esse flow de fato? Vou usar esse aqui como exemplo. Muita gente, e que me acompanha aqui vai saber, né? Mas muita gente fica olhando o gráfico desse jeito aqui, ó. A pessoa fica olhando o gráfico desse jeito e não está errado. A questão é o seguinte, quando você está olhando o gráfico muito no zoom, você fica vendo ali uma tendência que não é a tendência mais favorável. Então a gente tem tendência primária, tendência secundária e tendência terciária no mercado. No day trade, né, no trade como um todo, na maior parte do tempo, você utiliza muito mais o alinhamento de tendência secundária com terciária. Então quem me acompanha aqui sabe disso que eu sempre comento. Logo, quando você está no zoom, você visualiza principalmente o quê? A tendência terciária, pessoal, beleza? Então você visualiza principalmente a tendência terciária, que é uma tendência muito fraca. Normalmente você vai contra a tendência terciária e vai a favor exatamente da tendência secundária. E como que você identifica essa tendência secundária com objetividade? Você tira o zoom do gráfico. Você tira o zoom do gráfico, você tem uma perspectiva de flow de movimento maior. E a perspectiva de flow de movimento maior é exatamente o flow de tendência secundária para você pegar e buscar, eventualmente, ir a favor dele, a partir de alguns princípios que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas isso é muito importante. Então aqui a gente vê exatamente esse flow de baixa na movimentação de preço, tá vendo? Ele vem andando numa baixa. Se você vai andando lá para trás, você vai ver que, olha só, ele realmente está num flow de baixa. Fica muito nítido, tá vendo como é que ele está caindo? Só que isso numa perspectiva maior. Então, se numa perspectiva maior ele está caindo, é esse o flow real do mercado naquele momento presente. E não esse aqui, por exemplo, ó, quando você está no zoom. Você pode até pegar um trade a favor dessa alta aqui. Aqui teve um trade que a gente mapeou, ó, tá vendo? Contra o flow. Porque trade contra a tendência é muito bom também, desde que tenha contexto suficiente. Mas não é o tema do conteúdo, né? O tema é a gente encontrar bons momentos para vender na tendência de baixa. Então, quando você tira o zoom, você vê o flow de baixa, tá vendo? Isso é muito importante. Se a gente for jogar olha lá, o mini índice, por exemplo, igual eu mostrei. Olha só, está num flow nítido de baixa, tá vendo? Estou no gráfico de 1 minuto, mas se você subir o tempo gráfico, você vai visualizar a mesma coisa. Aqui eu já estou no gráfico de 5 minutos. Independente do tempo gráfico, pessoal, só você olhar dessa forma e também, independente do tempo gráfico que você goste de utilizar, isso aqui funciona perfeitamente. Então, ó, posso vir em outros ativos, ó, tudo num flow de baixa, tá vendo? Ah, mas está subindo aqui, ó, mas tira o zoom e dá uma olhada para você ver para trás, ó. Tá caindo, tá vendo? Tá caindo, ó. Então a gente vê nitidamente que a gente tem um flow de baixa na movimentação, logo buscar por vendas faz bastante sentido, desde que alinhe alguns conceitos. Quais são eles? Pessoal, a gente precisa ver manipulações, induções ao erro e a gente precisa ver confirmações
para a gente ter essa possibilidade de queda. Como que isso aparece no gráfico? Vamos começar por esse exemplo aqui de agora, que foi esse trade gigante. Se você for avaliar a questão risco-retorno dessa movimentação, ponto de entrada onde está circulado, seu stop fica em cima dos topos ali, eu já vou mostrar a configuração, mas só para vocês terem uma ideia, onde ele caiu lá embaixo no pavio, 34 vezes o risco-retorno. Isso significa que o seu risco é muito baixo, você arrisca menos de 1%, tá vendo? Para um retorno de 30%, até lá embaixo, obviamente. Claro que aqui eu estou só mostrando o máximo do movimento. E a gente está falando de arriscar R$100 e fazer mais de R$3.400 nessa movimentação de preço. Então, é uma questão muito importante você entender o quão valioso é você pegar um trade a favor de um flow que se mostra interessante. Ou seja, uma coisa é você tirar o zoom e identificar o flow. E aí outra coisa é você querer ir a favor de um movimento que está muito fraco, né? Que está demonstrando fraqueza, que está na tendência de baixa mais fraco. Se eu puxar aqui em Nasdaq, por exemplo, olha só como é que os movimentos de baixa eles mostram intencionalidade. Isso aqui é muito importante para você seguir o flow da tendência também. Às vezes não é só identificar a tendência, você vê que ela está saudável, entende? Então aqui, por exemplo, olha só, candles cheios, tá vendo? Esses candles cheios aqui, pessoal, mostra que a gente tem aqui bastante intencionalidade da oferta, a oferta está presente com qualidade. Olha como é que o preço sobe um pouco mais relutante. Os movimentos de baixa, eles mostram bastante interesse. Isso é bem importante no movimento, sabe? Para você ver que tem uma tendência relativamente saudável, tá? Isso é um detalhezinho só, mas vale a pena considerar. Então, vindo aqui para esse cenário, esse exemplo, o que a gente visualiza aqui de indução e o que a gente visualiza aqui de confirmação, já que esses dois conceitos são extremamente importantes para você encontrar o time de entrada dentro dessa tendência de baixa já identificada, sendo uma tendência maior, uma tendência secundária, igual eu comentei com vocês. Então aqui a indução veio a partir dessa lateralização. Sempre, pessoal, isso aqui é um método infalível, cara. O preço começa a andar de forma lateral dessa maneira, você sabe que vai gerar trade muito provavelmente, pode ser contra o flow e pode ser a favor do flow. Obviamente, se for a favor do flow, tem um a mais, né? Tem ali um somatório a mais, tem uma confluência a mais. As probabilidades jogam um pouquinho a mais a seu favor. Isso te beneficia no longo prazo, né? No mercado, com certeza. Então, sempre que o mercado anda de forma lateral, muito trader comum fica interessado em fazer o quê? Comprar aqui no nível de suporte e vender no nível de resistência. É o que todo mundo faz. É o que 95% dos traders fazem e você sabe o resultado de 95%. Então, assim, não é a melhor escolha aqui. Qual que é a melhor escolha? Esperar a captura de liquidez nessas regiões. Então, sempre para você encontrar o time certo de entrada, seja para ir a favor de flow, contra flow, para cima ou para baixo no movimento, o time certo de entrada no mercado é depois da captura dos stop loss, depois da captura da liquidez. Ou seja, aqui em cima, por exemplo, tem gente vendendo nesse nível de resistência porque o preço está encaixotado aqui. Então tem gente vendendo aqui e comprando aqui embaixo, é o que a gente sabe que está acontecendo. E aí, essas lateralizações aqui, além de você saber que a maioria dos traders está se interessando em comprar e vender aqui dentro, o que é um informativo muito importante, porque na hora que o preço quebra para cima ou quebra para baixo, você sabe que está ocorrendo essa captura dos stop loss e as coisas começam a ficar interessantes, porque o time de entrada vem a partir disso, lembra? Então é muito importante. Mas além disso, a gente tem dois conceitos muito fortes aqui. O primeiro deles é a lei de causa e efeito. Então a lei de causa e efeito ela diz exatamente isso aqui para nós, pessoal. A lei de mercado, né? Existem 3 leis de mercado: lei da oferta e demanda, lei de causa e efeito, lei do esforço versus resultado. Então aqui essa é a lei de mercado de causa e efeito. O preço andando de forma lateral, ele vai gerar um efeito. Isso aqui é a causa, né? O preço andando de forma lateral é a causa e o efeito é um movimento de tendência posterior, ou seja, depois da lateralização. Então o mercado faz isso aqui, ó. Ele anda de lateral em forma de causa e ele gera um efeito. Esse efeito é uma tendência para cima ou para baixo. Vamos supor que é para cima, depois ele anda de forma lateral de novo e gera um efeito, que é uma tendência. Ele anda de forma lateral de novo e gera um efeito, que é uma tendência. E por aí ele vai. Ou seja, causa, lateralização, efeito, tendência. Causa, lateralização. E esse flow é infinito no mercado, que é a lei de causa e efeito que rege os movimentos de preço no mercado financeiro. Então, quando ele começa a andar de forma lateral, o que você sabe? Que vai vir o efeito, que a tendência é exatamente o que você está buscando, um movimento direcional de preço. Porque como você é um trader, você está buscando movimentos direcionais, porque é exatamente os movimentos direcionais que o preço oscila, que o preço anda, né? E ele sobe ou ele desce, é exatamente o que você está buscando. Então, quando surge isso, tem esse conceito e tem um outro conceito, que é dentro do VSA, que é o Volume Spread Analysis, que mostra para nós que esses movimentos de captura de liquidez da análise SMC, dentro do VSA, são conhecidos como teste.
teste de oferta, teste de demanda, então isso aqui ocorre muito. Então, cara, tem muita coisa reunida dentro dessas lateralizaçõezinhas que o preço faz, que gera aqui realmente um cenário muito contextual para você estar pegando trades. Então, se você identificou que o flow é de baixa, cara, se ele fizer uma confirmação aqui embaixo, fazendo um movimento como esse, é uma possibilidade. Você vai estar indo contra o flow, mas dependendo da confirmação que ele fizer aqui embaixo, é uma possibilidade. Agora, se for aqui em cima, ou seja, ele captura em cima para ir para baixo, é muito vantajoso porque você está indo a favor do flow. Então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que ele andando de forma lateral dessa maneira, olha só, isso daqui, ó, ele andando dessa maneira de lado, você tem aqui um cenário muito importante de trade. Se você for ver lá no time da Excelência Trade, onde a gente mapeia todos os cenários com antecedência, lá eu mando todas as oportunidades que eu estou de olho com antecedência, né? Para a gente estar fazendo todo o trabalho prático do treinamento. Olha só, a gente mapeando exatamente isso aqui nessa moeda, nesse ativo. Olha lá, exatamente o que eu vou comentar com vocês. Ele quebrando para cima, para ir a favor do flow e fazendo ali para nós uma confirmação. Então isso aqui foi mapeado ontem, né? Que foi esse mapeamento sendo feito. Esse trade desenvolveu de ontem para hoje aqui. Então a gente tem isso daqui. Se ele vier aqui em cima, então, igual eu mostrei ali, ele vai estar capturando a liquidez aqui em cima dos topos, ou seja, a indução. Lembra que a indução é um fator relevante aqui para a gente ter o time para entrar a favor do flow. Então, o flow a gente identificou. O flow maior é de baixa. A gente já identificou aqui que ele precisa, então, limpar liquidez para gerar o time de entrar vendido. Essa limpa de liquidez, essa indução, normalmente é em cima de topos. Então aqui a gente tem topos nivelados, tá vendo? O preço visita em cima de topos e ele limpa a liquidez. Então ele limpando essa liquidez de topos, ele gera a possibilidade de vendas. É sempre assim, limpa a liquidez de topos, ou um topo expressivo, ou topos nivelados, igual está aqui porque o preço está andando de lado. E ali eu vou mostrar outros exemplos, vocês vão entender, por exemplo, aqui no Forex. Isso aqui é um topo só, tá vendo? É um topo muito expressivo, olha só o flow de baixo. Ó, tá vendo? O flow é todo de baixo. Esse daqui, ó, é um topo muito expressivo, tá vendo? Limpa a liquidez em cima do topo, visitando. Na hora que ele visita em cima do topo, ele limpa a liquidez e ele confirma. Olha o trade ali, a setinha tá aqui porque teve trade que a gente mapeou. Bum! Desenvolveu antes, mapeamos com antecedência aquele movimento. Aqui é a mesma coisa, o flow ainda é de baixo. Deixou um topo muito expressivo, cheio de liquidez aqui em cima. Limpa a liquidez em cima de topos, a setinha aqui, outro trade, que foi esse que eu mostrei ali no início, e a gente vai mapear ele ali. Então, essa limpa de liquidez em cima de topos, seja topos nivelados, igual tá aqui, né, que formam uma resistência, ou um topo muito expressivo, né? Ele limpa essa liquidez e faz uma confirmação. Qual que é essa confirmação normalmente? Uma mudança de caráter do Smart Money Concept. Ela é muito boa, existem outras opções que são muito boas, mas essa aqui é muito simples. O preço vem subindo, por exemplo, e faz aquilo que eu desenhei ali agora que eu te mostrei, né? Exatamente aqui, mapeado. O preço quebra os fundos, quebra um fundo válido, tá vendo? Ele vem subindo, topos e fundos ascendentes, e ele quebra um fundo válido. Quebrou o fundo com o interesse da oferta, esse interesse da oferta é essencial para mostrar aqui o interesse a favor do flow. Voltou para um testezinho, você pode vender aqui no teste, stop escondido em cima do topo, para você surfar a possibilidade de continuidade dessa movimentação. Então foi o que ele fez, tá vendo? Ele vai lá em cima e ele vai desencadear o desenrolar desse movimento, que é exatamente a confirmação. Já está marcado ali o fundo válido em vermelho, né, que foi aquilo que eu mostrei. Ah lá, quebrou o fundo válido. Onde você monta a operação? Cara, qualquer lugar aqui nesse teste já é um bom negócio. Por quê? Porque o ponto certo de entrada nessas configurações é onde o seu stop está barato. Então, se você for ver, ó, vou entrar aqui para não ficar de fora do movimento. 0,66%. Isso aqui é muito pouco, pessoal. Isso aqui é muito pouco. Ou seja, qualquer lugar nesse testezinho aqui, você já está apto para montar a operação. Só na hora que ele começa a subir aqui, depois que quebrou o fundo e todo o contexto estabilizado já, você pode estar entrando em qualquer lugar ali, porque você sabe que está muito baixo o risco e a configuração toda já está montada. Então aí vai dar todo aquele desenvolvimento, olha lá como é que ele desencadeia lá para baixo, extremamente idêntico ao que a gente tinha mapeado ali com antecedência. Então isso aqui é muito previsível, por isso que é um método infalível, igual eu coloquei ali, porque é muito objetivo. Se você puxar aqui no gráfico do mini índice, que foi esse aqui agora, eu tirei alguns prints ali para facilitar, olha só, que foi exatamente o mapeamento que a gente fez hoje, agora, né? Algumas horas atrás, aliás. Então a gente teve aqui o primeiro mapeamento, olha só, que era de continuidade flow, microestrutura para continuidade. Depois a gente deu uma atualizada ali, porque ele começou a realmente desenvolver. E aí ele fez aqui para nós. Então vamos entender esse movimento. Olha aí, tira o zoom, olha o flow de baixo. Aqui em cima teve outros, ó, que a gente mapeou que foi outro dia. Mesmo raciocínio, olha aí. Resistência, limpa a liquidez em cima de topos, o flow é de baixa, maior, né, o flow maior.
quebra fundos válidos, entra interesse da oferta a favor do movimento saudável de baixa. Olha só os candles aqui atrás, tá vendo? Mostrando bastante interesse em quedas. E aí ele testa aqui, ó, nesse ponto, tá vendo? O pavio ali foi ali, testou o ponto de entrada, nesse caso foi o order block. Tá vendo? Tem um order block lá em cima do movimento, é um ótimo ponto de entrada quando tem um order block nítido. Naquele caso ali não tinha um order block tão claro, pode ver que não tem. Nesse caso tem, que é exatamente esse último candlezinho antes do movimento forte de baixa e é um engolfado, tá vendo? Tem o candle verde e o preto engole ele. Esse modelo engolfado é exatamente a criação de order block muito forte. Então ali é um ótimo ponto, mas você pode entrar antes caso o stop esteja barato, não tem problema nenhum. Mas aqui foi numa paulada só, né? Ele só foi lá rapidinho, puf, já mitigou e já desencadeou o movimento. Então aqui foi um cenário muito bom, aqui foi um cenário muito bom. Mostrei o resultado desse trade aí lá no Instagram, fiz um Reels mostrando também. Inclusive a gente tem um grupo no Telegram que não é esse daqui do time, né? Esse aqui é o nosso ambiente prático lá do time do Excelência Trade. Mas tem o grupo do Telegram que eu estou sempre mandando muitos conteúdos bacanas, vale muito a pena você entrar, tá aí na descrição para você dar uma olhada. Então aqui também, olha só, ele tá ainda no flow, tá caindo, olha como é que ele anda encaixotado, limpa a liquidez em cima dos topos e faz um cenário bem micro, ó, quebra os fundos, olha o interesse da oferta, voltou para o teste, aqui a gente tem uma vendinha também, tudo seguindo o flow da movimentação. E aí aqui agora, nesse movimento que eu acabei de mostrar para vocês, ele faz a mesma coisa, só que aqui tem um contexto muito forte, que é isso aqui, ó. Esses fundos nivelados aqui são zonas que, se o preço confirmar compras, gera ótimos cenários. Porque, igual eu falei, quando ele captura liquidez em cima de topos e gera boas confirmações, ele pode gerar boas quedas. Quando ele captura liquidez embaixo de fundos e gera boas confirmações, ele pode gerar boas compras, mesmo estando contra o flow. Mas pode gerar, dependendo da reação do preço na captura de liquidez embaixo de fundos. Só que olha só o que ele fez quando ele visitou. Ele não fez um choque legal, que é aquela mudança de caráter de confirmação. Ficou todo esquisito, que foi aquilo que a gente estava visualizando ali que eu comentei. Então a gente estava de olho nisso aqui no time. Olha só, você pode puxar aqui esse estudo que a gente estava fazendo hoje. Olha lá, a gente estava observando exatamente isso. De caráter é sempre a quebra de um fundo válido, tá vendo? Com um movimento de baixa de interesse. A gente estava de olho exatamente na possibilidade da microestrutura. E aí depois a gente atualizou ali porque ele realmente fez o movimento. Ó, que foi isso aqui lá no time. Era só ele vir ali em cima e buscar exatamente essa confirmação de quebra de fundo, né? Então foi o que ele fez logo depois, olha lá. Ele foi lá em cima, puxou para baixo, quebrou os fundos, voltou para um teste com dificuldade, tá vendo? De subir, mostrando realmente interesse em cair. Testou, stop em cima do topo, entrada aqui nesse ponto, bum, caiu mais de 1.000 pontos aqui nessa movimentação, que é exatamente o mini índice aqui agora, lá 1.400 pontos. Quem opera esse ativo sabe que é um trade muito grande. Então a gente vê esse flow da movimentação em alguns minutos, tá? Esse movimento. E aqui com esses mesmos princípios, tá vendo? Ele limpa a liquidez em cima de topos, nesse caso topos nivelados, ele anda de forma lateral, tá vendo? Nivela os topos, acaba nivelando os fundos também, ele captura a liquidez e confirma. Isso tudo a favor do flow, que já foi verificado que o flow maior é de baixo. Tem que ser esse flow maior, porque é a real tendência do movimento. E aí, se você for ver aqui nesse cenário do GBP, igual eu mostrei para vocês ali agora há pouco, aqui a gente tem várias vendas nessa linha de raciocínio. Só que nesse caso não são topos nivelados, é simplesmente um topo muito grande. Porque esse movimento aqui, pessoal, é exatamente isso aqui para você seguir flow, que é muito parecido, mas é muito bom também. Assim como o outro, que é isso aqui, ó. 1, 2, 3. O preço faz esse movimento caindo, né? Tá caindo e tal, flow de tendência. Na hora que ele faz esse movimento de 1, 2, 3, claro que ele fez aqui também, ó, 1, 2, 3, aqui ele fez também 1, 2, 3. Tem que ficar de olho, você pode marcar esse topo, você pode marcar esse topo, você pode marcar esse topo aqui, que são zonas de liquidez. Quando o preço visitar em cima do topo e confirmar a possibilidade de cair, esse movimento é muito bom, faz um choque de confirmação em cima de um topo válido como esse, é o 1, 2, 3 de venda, que é ótimo, só que é 1, 2, 3 de venda do Smart Money Concept, né? Não é um muito comum que tem aí por aí, não. Esse aqui é diferente, que é exatamente a visita na limpa de liquidez ali em cima para continuar. É esse movimento. Olha só ali no gráfico para vocês verem. Isso daqui é muito bom, ó. Que é exatamente isso aqui. Ó. 1, 2, 3, tá vendo? Essa estrutura grande, essa estrutura maior do preço. Aqui em cima tá cheio de liquidez. Olha ele indo lá em cima. Confirmou para continuar caindo. Isso aqui é ótimo para seguir o flow de tendência, que a linha de raciocínio é exatamente a mesma. Percebe que tem uma indução, que é a captura de liquidez em cima dos topos. Indução é isso, captura de liquidez. Nesse caso, já que o flow é de baixo, está pensando em vender, então ela tem que ser em cima de topos, igual eu expliquei. Então aqui limpa a liquidez em cima desse topo expressivo
topo bem expressivo do 1, 2, 3, tá vendo? Tem esse topão aqui, então em cima dele tá cheio de liquidez, o preço visita lá em cima e confirma para nós. A gente joga lá no 1 minuto para a gente visualizar essa confirmação. Foi essa daqui, ó. Isso aqui eu já mostrei um antes e depois para vocês lá no Instagram, me sigam lá no Instagram também. Isso aqui a gente mapeou, mostrei aqui no canal também outro dia, esse movimento, só puxar aí nos vídeos. Quebra o fundo nesse movimento, testa, tá vendo? Confirma certinho em cima daquela região, dá a possibilidade de continuar caindo. Assim como aqui agora, esse aqui a gente também mapeou lá. Tanto essa venda aqui, que foi mais curtinha, mas pagou 3 vezes o risco. E aqui também, esse movimento logo depois, que foi esse grande desenvolvimento que a notícia funcionou ali como um catalisador para a movimentação de preço. Se você puxar aqui outro ativo, por exemplo, ó, a gente pode vir em Nasdaq, que é aquele movimento. Aqui também já é uma outra configuração, mas na mesma linha de raciocínio. O flow é de baixa, totalmente estabelecido, e a gente tem aqui uma confirmação muito boa. Tem uma zona de order block, beleza, uma zona de oferta, um ponto importante, mas o que ele fez aqui nessa estruturação para o time de entrada? Além do bloco ali em cima, que é uma região de oferta, ele fez o duplo choque. O duplo choque é uma ótima configuração para continuar seguindo o flow e segue essa mesma linha de raciocínio do método que eu estou falando com vocês. Uma captura de liquidez, uma indução em cima de topos e depois uma confirmação depois dessa captura para seguir o flow da tendência maior, que é exatamente no caso de baixa. Então, a gente vê aqui uma mudancinha de caráter, de confirmação, tá vendo? Igual eu mostrei para vocês que quebra um fundo válido no movimento de baixa com interesse. Só que isso aqui, pessoal, é uma confirmação de captura de liquidez. Ou seja, qual captura de liquidez está correndo aqui? Nenhuma. Tá limpando liquidez desse topo aqui. Cara, aqui não tem liquidez. É um topinho muito fraco. O preço não renova a mínima direito, tá vendo? Aqui ele fez um micro movimentozinho de renovação de mínimo. Tem a liquidez micro aqui. Isso aqui não é uma zona de liquidez favorável. As zonas de liquidez boas, cara, elas são mais expressivas, sabe? São topos expressivos realmente, igual eu expliquei para vocês aqui agora. Topo expressivo, entendeu? Ou então topos bem nivelados, que formam uma resistência, que vai induzir muito trader a vender na região. Ou então preço andando encaixotado, que vai fazer com que 95% dos traders fiquem vendendo em cima, comprando embaixo. Ou seja, enche de stop loss em cima, enche de stop loss embaixo. Em cima daquele topo expressivo aqui que eu mostrei, cara, tá lotado de stop loss. Por isso que é uma captura de liquidez boa, uma captura de stop loss. Tá cheio de stop loss aqui. Todo mundo, quando o preço vai chegando próximo dessa zona, começa a vender acreditando que esse topo vai ser respeitado, sabe? Muita gente esconde seu stop loss nessas regiões. Então, na hora que quebra, cara, ele estopa muita gente, aí gera essa confirmaçãozinha e você segue o flow. É muito bom por isso, entende? Então aqui, cara, não tem esse raciocínio, não vai ter stop loss aqui posicionado, ninguém tá entrando aqui, porque é muito microzinho, entendeu? Então essa mudança de caráter é uma baita indução. Quando o preço faz uma mudança de caráter sem estar capturando uma liquidez legal, a chance dela falhar é muito grande. Você marca o topo e espera o duplo choque nesse caso, espera a segunda mudança de caráter, que foi o que ele fez aqui, ó. Porque a segunda mudança de caráter está limpando liquidez justamente da primeira. Então ele quebra esse fundo nesse movimento de 1, 2, 3. Esse movimento de 1, 2, 3 dentro do Smart Money é exatamente a confirmação para uma quebra de fundo. Quando faz isso é muito melhor. Então você tem aqui o segundo choque, está capturando liquidez justamente do primeiro. Então ele está limpando liquidez em cima desse topinho aqui. Ah, Pedro, mas esse topinho tem muito pouca liquidez, porque ele é muito pequeno. Então, mais ou menos. Por quê? Porque muita gente que está operando no mercado fica buscando essa mudança de caráter para pegar trade nela o tempo todo. Ou seja, o cara aprende sobre essa confirmação de mudança de caráter, principalmente quem opera análise SMC, e aí vê isso aqui no gráfico, a pessoa vende. Vê isso aqui no gráfico, a pessoa vende. Só que sem entender que isso aqui tem que aparecer nos pontos certos no gráfico, que é sempre depois das capturas dos stop loss. Se isso aqui aparece do nada, é chance de indução. Então aqui em cima, por mais que seja micro, tem sim bastante liquidez, tem sim bastante stop loss em cima desse topinho e configura exatamente isso aqui que a gente estava observando, que foi aqui, ó, hoje também isso aqui. Que é exatamente, olha lá, faz uma mudança de caráter ali, você busca de cima e vende no cenário. Olha lá, a gente mapeando exatamente isso hoje de manhã e foi exatamente o que ele fez aqui também. Olha lá, fez a primeira, fez a segunda, então fica muito previsível, né? Pra você saber aplicar a metodologia. Vende aqui, stop em cima dos topos, ainda encaixou com esse order block aqui que foi um a mais e bum, desencadeou a movimentação lá para baixo e vai gerando esses cenários. Então esse conteúdo ele é muito importante, pessoal. Deixa o dedo no like aí, porque realmente se você aplicar isso aqui, você vai ver como que vai usufruir dos movimentos de mercado e você vai conseguir realmente viver o potencial de lucratividade que o mercado pode te oferecer. Fique de olho no flow da movimentação, tira o zoom, encontra ali se ele está num flow maior de baixa ou num flow maior de alta e busque por essas induções. Se for de alta, é o contrário, você vai buscar por capturas de liquidez em cima de fundos que tenham esse raciocínio.
fundo expressivo, porque você sabe que vai ter muito stop loss escondido embaixo de fundo expressivo, ou então fundos bem nivelados, que vai formar um nível de suporte que vai atrair muita gente a comprar ali. Na hora que o preço quebra essa região, ele gera essa confirmação legal de mudança de caráter que eu mostrei para vocês. Cara, você tem um cenário ótimo ali para você seguir o flow da movimentação. Você viu que tem várias formas disso acontecer. E isso é muito importante. Então assiste de novo, dá uma olhada nesse vídeo, pega nesses detalhes, você vai ver como que vai encaixar muito bem nos seus negócios no mercado. Fechou? Vamos junto, pessoal. Contem comigo. Fui! Valeu!